Bom dia a todos, meu nome é Antônio César Domingues Edu, espiritualista, cristão graalita, leitor da mensagem do Graal de Abidrushim. Hoje é 23 de setembro de 2020, quarta-feira, 8h07, 16 graus, temperatura externa, 19 graus, temperatura interna. Ou seja, a temperatura interna é dentro de casa, temperatura externa é temperatura ambiente. Esses dias passou uma frente fria, o tempo está nublado, com alguma chuva. Início de primavera. E, enfim, os próximos dias, previsão é que tempo esquente. Bom, os últimos vídeos aí eu estava falando sobre sepulcro oculto de Cristo, a questão dos restos mortais de Cristo. E fundamentalmente a minha teoria sobre que os ossos de Cristo foram ocultados no Calvário de Gordon, em Jerusalém. Isso é uma teoria que eu sempre divulgo, que eu elaborei essa teoria com base na obra Na Luz da Verdade de Abidrushim. Ele sempre enfoca essa questão aí de que as leis de Deus são perfeitas e não podem ser modificadas. Então, essa questão aí, com relação ao nascimento de Cristo e o seu corpo, não pode ser alterado. Isso que fica na matéria é da matéria, é substância material. Então, não tem como ela se transformar em outra substância. E por que isso? Porque os reinos eles são feitos a partir do momento que Deus Pai, que ainda não era Pai, se decidiu a fazer seus mundos, criar, modificar de certo modo a sua natureza, e até então, sua vida de até então, ela é subsequente. Primeiro ele criou o reino inenteal, que é o seu próprio reino, né? Vamos supor, um núcleo. Depois desse edificado esse reino, ele expande para a esfera divina, que seria uma outra espécie. Mas elas não se misturam, é como se fosse o óleo e a água, por exemplo. Ela não tem como se misturar, é uma espécie diferente. Então, vamos dizer assim, as radiações de Deus, enfim, ela transpassa, ela vai adiante para sustentar os outros mundos criados posteriormente. Mas aquele tipo de reino, por exemplo, o reino divino, ele tem sua substância, sua característica, sua espécie, que também tem divisões, né? Certamente tem divisões, tem planos, né? Mais próximos ou mais distantes de Deus, né? Mas é uma espécie que ela própria, com seres nascidos, criados naquele reino divino, enteal, né? Como, por exemplo, os arcanjos, como os anciãos. Depois vem a criação espiritual, que foi feito após ter sido edificado o reino divino. Então já é uma outra espécie, mais densa, mais afastada, né, de Deus. Surgiu o reino espírito primordial,
depois o reino espiritual, depois o reino mental e por fim os reinos materiais, né? E a própria matéria é dividida em matéria fina, de onde vem a nossa alma, né? Que é o nosso corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. E então, mesmo essa mesma espécie material, entre matéria fina e matéria grosseira, não se misturam. E mesmo a matéria grosseira, ela tem três partes. Tem a parte mais densa, que é a nossa, tem a mediana, que é dos nossos corpos astrais, e tem a matéria fina grosseira, né? Então, mas é uma espécie bem particular. Daí eu penso que essa matéria é, grosseira, né, nosso plano físico, ela tem três divisões, né? E que nessa espécie, vamos dizer assim, que tudo ocupa um espaço, né? Então vamos pensar o seguinte: é, nessa matéria, isso nós sabemos, lógico, baseamos pela mensagem do Graal, de Abidrushim. Quem que é Emmanuel Abidrushim? Ele é o Espírito da Verdade, ele é o Espírito Santo. Então ele é proprietário, o pai de tudo que existe. Então ele tem toda a autoridade para explicar a sua própria obra. Então o Espírito Santo é a trindade de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tanto o Espírito Santo como Deus Filho, Jesus Cristo, são filhos de Deus. Só que cada qual tem uma função. Deus Pai destinou Jesus Cristo como o superior, o rei, o sacerdote do reino divino, enquanto o Espírito Santo ele destinou para a criação espiritual. Então ele é o responsável direto por tudo aqui, né? Jesus Cristo veio em missão especial aqui para a Terra, para que nós não nos perdêssemos completamente quando chegasse o juízo, né? Pelo menos uma boa parte, porque se ele não viesse, Jesus não viesse, hoje só teriam mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente seriam pessoas escravizadas ao raciocínio, indolentes espirituais, ou seja, pessoas que não têm mais ligação com a sua essência espiritual, portanto, morte espiritualmente. Então, ele veio no sentido de manter ligação, pelo menos para uma certa parte. Isso não significa que quem é cristão, que diz acreditar em Cristo, mas não vivencia eles, né? Ele, né? Seu amor, tudo, estão salvos. Isso é uma ilusão, porque depende de nossas atitudes, do nosso interior, não de nosso exterior, nossas ambições humanas, né? E então Jesus veio em caráter especial. E quanto que o Espírito Santo ele é o eterno intermediário entre nós e Deus, vamos dizer assim, é o responsável direto. Bom, então todas as determinadas criações ela tem sua espécie, que ela não se mistura. Sempre o que é mais alto, ele, vamos supor, ele transpassa o que é mais denso, traz a sua energia. Nós temos nossa essência espiritual, nós irradiamos, né? E temos a nossa parte externa, que é o nosso corpo transitório que é a matéria, né? Agora, o que conforme eu disse aqui, que a matéria grosseira tem três camadas. Agora, isso é um pensamento meu, que quando é a mesma espécie e, e tem diferentes densidades, né, ou planos, elas ocupam o mesmo espaço. Por exemplo, a matéria grosseira que nós vivemos, que é dividida em três partes, densa, mediana e fina, ela, por ser a mesma espécie, ela ocupa o mesmo espaço. Então, nós interagimos com outros mundos, que nós geralmente não temos evidência para enxergar, né? Que
que é o mediano, onde atua os seres semente-enteais da natureza, também transitam espíritos, e tem a parte fina também da matéria, né? Mas por ser a mesma espécie, ocupa o mesmo espaço. Então, estamos aqui no mesmo espaço. Agora, a matéria fina, de onde origina nossos espíritos, já por se ela ser mais energética, ser mais brilhante, vamos dizer assim, ela não pode ocupar o mesmo espaço da matéria grosseira. Por quê? Porque a espécie mais forte, vamos supor, ela dissolve a mais fraca, ou a menos energética. Então isso não pode existir. Então ela ocupa um espaço diferente, vamos supor, mais próximo do que é mais perfeito, é mais radiante. E por sua vez a matéria fina também tem 3 camadas: fina, mediana e mais densa. Quer dizer, aí no sentido de cima para baixo. De baixo para cima seria o mais denso primeiro, sempre o mais denso, menos energético primeiro, mediano e fino. Depois vem o reino enteal, onde procede a origem dos enteais, né, que é chamado deuses, né, que eram chamados deuses, né, e de onde provém também todos os seres da natureza, seres da natureza que atuam também na matéria. E por fim os animais também. Os animais não são espirituais como nós. Então, esse reino ideal, ele é o primeiro reino que ele não é material, ou seja, ele não se transforma. As substâncias são vamos supor, eternas, são permanentes. Elas não se transformam, elas só podem modificar a forma, no sentido de ter novas formações, novas criações. Mas os seres, por exemplo, os que lá vivem são eternos, né? Porque eles têm essa substância que não se modifica, de tal forma, porque de tal forma é brilhante, energética. O mesmo acontece com o reino espiritual de onde nós procedemos, que é ainda mais energético, mais brilhante. Ela tem 7 camadas, 7 planos. Nós, espíritos desenvolvidos, vivemos do último sedimento, como centelhas espirituais. Precisamos descender para planos materiais mais densos para, de acordo com nossas vivências, despertar o nosso espírito, para que possamos retornar um dia ao paraíso e vivemos eternamente. Isso se nós não nos perdermos aqui nos reinos materiais, devido a pecados, uma série de coisas. Isso surgiu a partir do evento de Lúcifer, quando ele veio à matéria e colocou seus princípios destruídos de amor de Deus, né, que é tentações, o viver até o exaurir-se. Viver até o exaurir-se é até se esgotar, né, totalmente a sua personalidade, como se fosse dissolver, né? Então, aí nesse caso, se optarmos através do livre-arbítrio por vamos dizer, os pecados, né? O que nos leva para baixo, o que nos prende à terra, a densidade da terra, nós seremos nos juízos levados para os infernos, né? O inferno e dissolver nossa personalidade. Aí voltaremos a ser sem personalidade, mas libertamos aquela semente anterior inconsciente, que é devido à decisão nossa em direção aos reinos materiais, nossas encarnações, nós vamos construindo, mas de forma errada. É como se fosse uma larva que fica em um casulo e fica lá naquela densidade se desenvolvendo até se tornar uma borboleta e poder voar. Aí tem a sua finalidade. Então pode-se dizer que seria exatamente isso. Nós estamos aqui num casulo fechado, vivenciando, quer dizer,
estamos num estado um tanto letárgico, né? Não pleno, mas para irmos edificando, construindo, formando o nosso espírito. Se for de uma maneira certa, ele após nossa morte, ele vai se libertar e vai retornar ao paraíso, desde que chegou àquele ponto de ter autoconsciência, né? Sair daquele ciclo de reencarnações. Então, fundamentalmente é isso, os reinos não se misturam. Então, não pode um corpo material ele se transformar de matéria fina, não, porque nós já trazemos conosco o nosso corpo de matéria fina, nosso corpo astral e também o nosso espírito, nosso corpo integral também, que não é nós de verdade, não é a nossa essência, a nossa verdadeira essência é espiritual, é o nosso corpo espiritual, mas nós trazemos esses invólucros, né? A alma, ela serve, simplesmente ela não se modifica, ela serve enquanto nós estivermos nesse círculo de reencarnações, porque ao ascendermos para o paraíso, o reino espiritual, também a, a alma, o invólucro anímico, ele é dissolvido, porque não teria mais utilidade, mas ele fica no seu reino correspondente, que é o de matéria fina. O corpo integral, que envolvemos a mesma coisa, fica, a substância fica no reino integral. Aí sim, aí nenhum peso, nenhuma partícula mais densa adere ao nosso espírito. Aí estamos completamente com o corpo espiritual, aí ascendemos, podemos adentrar ao reino espiritual. Então é assim, então tudo isso são as leis naturais, elas são inamovíveis, elas são perfeitas. Então um corpo material ele permanece aqui na matéria. E Jesus, ele como os filhos de Deus, ele se sujeitou a tudo aqui na Terra, como um homem, como um ser humano, mas com a sua essência divina e integral de Deus. Então ele teve que ter um nascimento como normal. O pai dele foi um centurião romano, Creolis. Isso está a história está no livro editado pela Ordem do Grau na Terra, www.graal.org.br, Jesus, o amor de Deus. E também a mensagem do Grau explica muito bem. Enfim, então eu tenho essa teoria que, com base na literatura do Grau, na mensagem do Grau, e especialmente uma narração que está no livro de bolso Maria Madalena, que é um extrato do livro Os Apóstolos de Jesus, também editados pela Ordem do Grau na Terra, tem uma narração de uma vivência de Madalena, que ela pôde descobrir através da evidência, alguns anos após o falecimento de Cristo, onde foi ocultado o corpo de Cristo, né? Pelo pedido de Maria de Nazaré e pela própria vontade de Deus. E então eu no Facebook, minhas notas, sempre estou divulgando aí que eu, através dessa narração, fiz uma pesquisa com mapas históricos e atuais de Jerusalém, analisando fotos, e cheguei à conclusão que esse local seria o Calvário de Gordon, em Jerusalém. E fica fora das muralhas, né? Fica uns 200 metros em direção nordeste do portal de Damasco, que é a porta entre as 7 mais movimentadas da cidade histórica de Jerusalém. Eu nunca saí do país, nunca estive lá. Eu até que eu desejaria. Jerusalém é uma das cidades mais fascinantes que existe no mundo, por sua história, tudo. Eu até gostaria de passar um período lá, quem sabe até morar esse dia em Jerusalém. Enfim, aí eu poderia investigar isso diretamente, conversar com outras pessoas. Bom, eu já tenho uma dificuldade que eu não tenho fluência em inglês. Essa questão de idiomas para mim sempre foi uma coisa complicada. Eu fiz curso tal, né, de inglês por um ano tal, né, mas
por eu não praticar, não viver num lugar, né, não tenho influência. Isso é uma dificuldade. Outra que eu não tenho prática em viajar. Enfim, eu não vou me arriscar, pelo menos por enquanto, não tenho uma ideia de, de ir lá em Jerusalém, passar talvez um período lá. Você faz um plano de turismo, é um pacote, né? Você passa um período lá, sei lá, 7 dias. Isso pode ser interessante, pelo menos para conhecer, né? Mas essa não seria a minha proposta. Se eu, no caso de Israel, é inicial, já não deixa de ser uma ótima coisa. Ir lá, passar com um grupo, enfim, você tem toda a sua assistência, né, para um turista, né? Agora, o ideal para mim seria passar um período lá, né? Sei lá, uns 3 meses, contatando, vendo essa possibilidade de uma pesquisa arqueológica, né? Nesse local. Porque eu, devido às minhas pesquisas, até mostro em fotos, né? Nas minhas notas no Facebook sobre isso, lá do Calvário de Gordon, né? Que é a face do Calvário, né? Esse local fica a 700 metros ao norte da igreja do Santo Sepulcro, que é, segundo os arqueólogos, o verdadeiro local onde Cristo foi crucificado e enterrado, né? Chamado sepulcro vazio. Ele fica atualmente dentro das muralhas de Jerusalém, que é então a chamada cidade histórica, né? Que as muralhas se modificaram um tanto em relação à época de Cristo, especialmente no local da sua crucificação, que hoje está dentro das muralhas, é o setor oeste, né? Que ficava fora, né, na época de Cristo, das muralhas. E hoje eles foram prorrogados, acho que mais ou menos uns 400 metros, para incluir esse sítio, esse local que hoje está a igreja do Santo Sepulcro. E essas modificações, as últimas modificações das muralhas foram por volta de 1500. Eu não sei se após Constantino, quando for identificado o local, né, de crucificação de Cristo, já naquela época teria feito as modificações das muralhas. Eu acredito que não. Eu acho que ele foi só incluído na, por volta de 1500. Isso tem mapas, estudos sobre os períodos dessas muralhas, né? Os períodos históricos que elas foram modificadas, né? Tem um livro, um dos livros que eu comprei para meus estudos, chama Atlas Geográfico, Histórico e Geográfico da Bíblia. Sociedade Bíblica do Brasil, autoria de Paul Lawrence. E aqui tem um mapa das muralhas de Jerusalém, conforme as decorrer dos milênios. Né? E eu vejo aqui que o segundo muro foram praticamente 3 fases, né? Primeiro muro, segundo muro. O primeiro muro foi na época de Davi. Deixa eu mostrar aqui. E o Gólgota era a época do segundo muro, que era a época de Cristo. Depois foi feito o terceiro muro. Agora esse terceiro muro eu não sei. Aqui está incluindo inclusive a parte onde era o Calvário de Gordon, quer dizer,
Antigamente não chamava Calvário de Gordon, naturalmente, mas incluía essa área onde está hoje o Calvário de Gordon. Seria o terceiro muro. Não sei, acho que foi talvez logo depois de Constantino. E, bom, o muro atual, pela informação que eu tenho, foi por volta do período otomano, né, de 1500, que foi incluído, né, essa nova forma das muralhas de Jerusalém. Mas é uma cidade fascinante, né? E eu acho muito importante se vier fazer uma pesquisa, né? Eu não tenho nenhuma informação de se houve alguma pessoa assim capacitada que se interessou por isso. Eu já procurei contatos com muitas pessoas, tentei divulgar para a imprensa, cheguei a conversar aqui em Jundiaí com um bispo, né, católico, faz 5 anos, contei da minha teoria, cheguei a ter um contato com uma amiga do Facebook, ela conhecia um arqueólogo, cheguei a ter um contato com ele, mas ficou isso, ele não teve interesse. Eu tentei explicar para ele que a minha teoria primeiro se fundamenta na mensagem do Graal e nessa narração contida no livro Os Apóstolos de Jesus, que é um extrato também tem no livro de bolso Maria Madalena, dados pela ordem do Grau na Terra. E então o que eu diria, o que pode se fundamentar, porque a ciência ela procura coisas assim, fatos lógicos, ela não procura assim para que se possa a partir daí fazer uma constatação, uma pesquisa, né? Então, no ponto, eu tentei explicar para esse arqueólogo algumas coisas básicas que a ciência possa se alicerçar. Primeiro, a figura de Cristo, que ela praticamente era provada que ele existiu, embora existam alguns que ainda dizem que talvez não há uma prova concreta que ele tenha existido. Esse é o primeiro ponto. É uma figura de tantos relatos dos evangelhos, enfim, até de historiadoras, Flávio Josefo, que já fez uma carta para o imperador da época de Cristo, né? Eu não lembro o nome dele, Tibério, né? Tibério, né? Quando Jesus nasceu era Augusto, depois passou a ser Tibério. Então, Flávio Josefo era um historiador romano que fez esse relato de Jesus, que o próprio Tibério tinha interesse. Mas isso temos que ver que Jesus viveu muito pouco tempo, né? 33 anos. Então, eu acho que ele já atuou por mais tempo do que a tradição afirma, né? Eu acho que ele atuou por pelo menos 10 anos, assim, divulgando a sua doutrina, né? E também temos que ver que naquela época as comunicações eram muito mais lentas, né? Assim, você escrever uma carta, outro transmitir, demoravam meses, né? E então, ele existem algumas evidências, provas, né? Mas então esse é o primeiro fato. Jesus existiu, é praticamente certo. Segundo, o corpo de Cristo existiu. Ele não foi. Essa tradição bíblica ele é mal interpretada e temos que contar que os discípulos também eram humanos, podiam errar, né? E então esse é um ponto. Outro ponto que para ocultar o corpo de Cristo naquelas circunstâncias, né, tem que ser um lugar próximo. O Calvário de Gorda é próximo, 700 metros, né, da Igreja do Santo Sepulcro, direção norte. Nesse aglomerado, conforme essa narração, diz que na órbita
no arco superior da órbita direita do Calvário de Gordon, que seria isso, né? O arco seria como se fosse, porque lembra uma caveira, né? Esse aglomerado rochoso de uns 15 metros. Então o arco superior seria, a caverna seria a órbita do olho. O arco superior seria a curvatura, onde é a sobrancelha. Tem cruzes cinzeladas, isso está no relato de Maria Madalena, que cruzes cinzeladas aqui, né? Seriam 3 cruzes cinzeladas. E eu já identifiquei em fotos semelhantes a cruzes cinzeladas, rusticamente. E os especialistas têm que confirmar isso. Então, o terceiro ponto que eu indiquei, tem cruzes cinzeladas. Por fotos pode-se comprovar. Conforme a narração de Maria Madalena, teria uma abertura no fundo dessa caverna, a órbita direita do Calvário de Gordon. É só pesquisar, todo mundo conhece, um lugar turístico em Jerusalém. Então, no fundo dessa caverna, à direita e a meia altura estaria a entrada ocultada. Essa entrada é muito estreita, talvez com 60 por 50, passa só uma pessoa. Então ela foi fechada. E eu indico também, aparece uma mancha lá. Então são coisas físicas, né? Esse aí seria o quarta evidência. Primeiro que Cristo existe, outra que o corpo dele tem que estar na matéria, portanto foi ocultado. Terceiro, as cruzes, não, a proximidade, né? Tem que ser um lugar próximo. O Calvário de Gordon é um lugar próximo de onde Cristo foi crucificado. Quarto, as cruzes cinzeladas, né, no arco superior. Quinto, a mancha assim, que aparece na foto, que é uma suspeita, uma evidência. São 5 evidências físicas. Isso eu acho que seria suficiente para uma pessoa, um arqueólogo, procurar verificar. E a outra, o mais importante, que eu estou indicando exatamente o local. Não é uma suspeita, por exemplo, eu estou indicando, nesse local. Se fizer uma pesquisa, se encontrar, está certo. Se não encontrar, está errado. É muito simples. Né? Agora, não é uma coisa que você supõe, por exemplo, no fundo do Suano, de uma área aí de, sei lá, milhões de quilômetros quadrados, tal, pode ter vamos supor que houve aquele acidente do avião que caiu a caixa preta numa área do oceano, né? Da Air France, né? Então, recuperaram a caixa preta, mas de uma área enorme, de milhões de quilômetros. Eu estou indicando exatamente o local. Basta fazer pesquisa, aí se comprova ou não. Então é isso. Muita paz, muita luz. Então eu queria dar meu recado aí.